Olha, discussão sobre o vídeo da reunião em que o Bolsonaro pressionou o Sérgio Moro a trocar o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. É um vídeo de uma reunião ministerial. Isso vai ainda dar o que falar, a gente não sabe o que vai acontecer. O STF deu um prazo para o governo Bolsonaro entregar o vídeo. O prazo era de 3 dias e acaba amanhã ou depois. Se eu não me engano é amanhã. Só que o problema não é esse. O problema é que o governo Bolsonaro já falou que não quer entregar. E já está pedindo para não entregar. O STF pediu a opinião da Procuradoria-Geral da República, que é quem está investigando. O Procurador-Geral da República, que é o Augusto Aras, ele é pró-Bolsonaro. A chance dele falar, não, talvez não precisa, talvez não seja necessário o vídeo inteiro para a investigação, é grande. Só que de outro lado, nós temos Sérgio Moro, a Globo, a esquerda e todo mundo pressionando para ver o vídeo inteiro. Por que o vídeo inteiro? Porque isso faz o Bolsonaro tremer de medo, porque esse vídeo tem muita coisa. O Sérgio Moro estava lá e o Sérgio Moro sabe falar a coisa certa, ele é especialista nisso, a Lava Jato mostrou e a Vaza Jato mostrou como é que ele fazia nos bastidores. Ele é especialista em colocar a coisa certa na hora certa. Esse vídeo mostra o Bolsonaro num dia irritado, falando muito palavrão, xingando muito e sem filtro. Imagina o Bolsonaro falando só com pessoas que ele confia, sem nenhum filtro. Imagina o tamanho do poder de destruição do vídeo. Tem até ministro xingando, ministro da Educação, no caso, xingando os ministros do STF, todos eles de filhos da P. Então é um vídeo bomba e o Bolsonaro está desesperado para não mostrar esse vídeo. Talvez seja por isso que o Bolsonaro esteja tanto pressionando o STF. Não só por isso, mas por conta de outras investigações. E tem uma coisa, o STF, lembra da investigação dos atos de 2 semanas atrás, em que o Bolsonaro foi discursar na frente do quartel, pedindo até, queremos uma atitude das Forças Armadas, num ato que pedia o fechamento do STF e do Congresso? Pois bem, o STF está investigando quem são, já está investigando, faz 2 semanas, quem são os financiadores disso, mas os novos atos, como o que está prometido para ser amanhã na frente do STF, também estão sendo monitorados. Então o STF já sabe de tudo que está para rolar. Tanto sabe que ontem o ministro Celso de Mello, decisão que eu não concordo, falou que permitiu esses atos. Ele deu uma decisão permitindo a carreata de amanhã na frente do STF, uma carreata que, segundo ele, não é da competência do STF proibir isso ou não, porque não tem um procurador, no caso a PGR ou qualquer Ministério Público, para acusar e dizer, ó, ali tem um crime nessa carreata e aí chega no STF para julgar. Não. Então, como ninguém está acusando, o Ministério Público não está acusando, o STF permitiu essa carreata. Mas tem uma coisa, o STF permitiu porque deixando a carreata acontecer, é muito mais fácil se investigar quem está organizando, quem está financiando as pessoas que organizam. Então, os bolsonaristas vão amanhã entrar numa armadilha, como o gado entrando pro abate. Eles estão entrando numa armadilha do STF para continuar investigando, para ajudar nas investigações. É como quando investigadores estão investigando algum tipo de quadrilha especializada e fala, não, deixa eles continuarem cometendo crime, a gente vai investigando, colhendo as provas para chegar no chefão. É isso que a STF está fazendo. Então amanhã, muito provavelmente, haverá uma grande carreata pró-Bolsonaro em Brasília. E o STF está monitorando tudo. Vou falar mais sobre isso e sobre como o Bolsonaro está. Ele está em desespero total. Mas antes, você quer ver o Bolsonaro cair? Você quer ver a casa cair para ele? Até para o Sérgio Moro também, para todos eles? Se inscreve no canal, curte o vídeo. Isso já ajuda muito. O canal crescendo em número de inscritos, a gente consegue aparecer na página inicial do YouTube como vídeos sugeridos para todo mundo, até para quem não é inscrito no canal. Então a gente tem que usar o algoritmo do YouTube a nosso favor. Como? Se inscrevendo no canal. É 1 segundo, é de graça. Você só clica em inscrever, você já está ajudando muito mesmo. Aproveita, curte o vídeo também, se quiser deixa o seu comentário. E se você tem o YouTube Premium, que é o YouTube aquele para o pessoal que não quer assistir comerciais, eu também tem algumas séries exclusivas e tudo mais. Se você tem YouTube Premium, clica no botão Seja Membro no canal e vai aparecer para você a opção Seja Membro gratuitamente. Você clicando lá, o canal recebe do YouTube, mas você não paga nada, é gratuito. Então você já está ajudando muito, mais até do que se inscrevendo, mas não deixa de se inscrever. Então é uma ajuda muito importante para o canal. Então se você tem o YouTube Premium, clica em Seja Membro e depois Seja Membro gratuitamente para ajudar o canal e ajudar a luta contra o Bolsonaro, porque eles
são financiados por dinheiro público. E se você tem a opção de financiar a oposição ao bolsonarismo sem gastar nada, então faça. Um segundinho. Agora vamos falar sobre tudo isso. Olha só, o STF vai levar os bolsonaristas amanhã para o abate. É o que eu falei. Eles estão deixando acontecer para chegar em quem está financiando isso, porque os bolsonaristas estão se sentindo acima da lei. E quando alguém se sente acima da lei, o que acontece? Essa pessoa começa a cometer crimes indiscriminadamente. Começa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e começa até a não tomar mais precaução quanto aos crimes. E é o que os bolsonaristas estão fazendo ultimamente. Então as investigações do STF vão começar a ir cada vez mais rápido. E imagina que esse inquérito, que é sobre essa investigação sobre os atos de 2 semanas atrás, esse inquérito está sendo conduzido pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, os bolsonaristas estão acusando o Alexandre de Moraes de ter ligações com o PCC, primeiro comando da capital, uma facção criminosa. Tá, essas acusações vêm contra o Alexandre de Moraes desde antes dele virar ministro do STF, quando ele ainda era ministro da Justiça do Temer. Já havia essas acusações, mas os bolsonaristas, eles naquela época, como eles apoiaram o golpe contra a Dilma, eles ficaram alguns meses a favor do Temer. Lembram disso? Que toda a direita, que era Aécio Neves, por um bom tempo eles ficaram ao lado do Temer, apoiando tudo que o Temer fazia, porque o Temer se antagonizou contra o PT. Aí depois de um tempo eles mudaram de lado, principalmente depois do dia 17 de maio de 2017, que é quando saiu a delação do Joesley. Aí ali acabou a popularidade do governo Temer para sempre. Mas até então, era um ano de governo Temer em que o Temer fazia o que queria e toda a direita raivosa, os fascistas, estavam do lado do Temer. Pensando, Bolsonaro é 2018, mas agora é o Temer e tá ótimo. E o Alexandre de Moraes ser ministro e depois ir para o STF não era problema. Mas agora que ele está atrás do bolsonarismo, agora, opa, peraí, ele tem ligações com o PCC. Mas pensa uma coisa. Se o Alexandre de Moraes realmente tiver, eu não sei se tem, você sabe, eu não sei. Até que prove o contrário, eu não tenho. Mas se ele tivesse ligações com o PCC, então o bolsonarismo está contra um inimigo muito poderoso dessa vez. Além de todos os inimigos do bolsonarismo, tem um inimigo que não vai ter medo. Porque se ele realmente tivesse ligações com o PCC, ele não tem medo de Bolsonaro. Não tem. A última coisa que ele vai ter medo. Mas se ele não tiver ligações com o PCC, imagina, ele foi secretário de Segurança de São Paulo por vários anos no governo Alckmin. Então ele também é uma pessoa que não tem medo de ninguém, porque para o cara não ter medo nem do PCC, é um cara que realmente não tem medo. Então o bolsonarismo conseguiu no STF um inimigo à altura. Pode ver que o Celso de Mello, de vez em quando, ele vai e ele recua. Ele vai e ele recua contra o bolsonarismo nas decisões dele. O Alexandre de Moraes, não. O Alexandre de Moraes toma uma decisão e ele continua avançando. É ele quem conduz o inquérito das fake news, que é um inquérito que está causando um desespero total no Jair Bolsonaro. O Bolsonaro está desesperado porque estão chegando em quem dá o dinheiro. Então o bolsonarismo conseguiu um inimigo muito grande. Os bolsonaristas vão fazer essa carreata dos 300. Tem um bolsonarista famoso que ele está divulgando que vão ser 300 caminhões, muitos militares e militares da reserva e tudo mais. Olha, hoje eu pesquisei. Eu não achei um vídeo de uma pessoa nesses caminhões. Eu não achei um vídeo de um militar falando estamos indo para Brasília, ou de alguém dizendo estou aqui no ônibus indo para Brasília. Não achei um. Eu lembro quando o Lula foi depor em Curitiba, antes dele ser preso, bem antes dele ser preso. Lula foi depor em Curitiba, era o primeiro encontro do Lula contra o Sérgio Moro. E que o PT organizou caravanas para Curitiba, para esse depoimento do Lula, para apoiar o Lula lá na Superintendência da Polícia Federal, que é onde ele ficou depois preso 580 dias. O que aconteceu? Eu lembro que na época, eu não tinha Twitter, eu só ia no Twitter, uma conta que eu nem usava direito, e eu só dava um Google, ia na busca e eu achava vários vídeos de pessoas no ônibus, pessoas já viajando, pessoas embarcando para o ônibus para ir para Curitiba. E foram centenas de ônibus de pessoas da esquerda para Curitiba. Foi uma verdadeira invasão de Curitiba da esquerda, de pessoas apoiadores do Lula. Esse do Bolsonaro, eles usam tão bem as redes sociais e não tem nada. Ou é um ato completamente secreto, que sabe-se lá por quê, ninguém sabe por quê. Se o ato é tão secreto, o organizador, ele tá falando o que vai acontecer, então se é secreto porque ele tá falando, ou não é tudo isso que estão falando. Amanhã ficaremos sabendo, mas amanhã o Bolsonaro, ele marcou um churrasco. É o churrasco de comemorar que tá chegando a carreata, ou é um churrasco porque ele sabe que vai ser um fracasso e ele tem que inventar alguma outra coisa para fazer? Não sabemos. Amanhã, em menos de 24 horas,
saberemos. Então nem vale muito a pena a gente ficar pensando nisso agora, porque a resposta vai vir daqui a pouco. Nem em 24 horas saberemos a resposta. Mas isso tudo é sinal de desespero. Pensa bem, quando o Lula era presidente, ele tinha 87% de aprovação ali no fim do mandato dele. O Lula precisava mandar caravanas de petistas, e naquela época o Brasil inteiro iria se o Lula pedisse. O Lula precisava mandar caravana de petistas para frente do STF para pressionar por alguma coisa? Não, ele não precisava. O Lula precisava ir com aliados dele, no caso do Bolsonaro, os aliados dele são empresários, mas no caso do Lula podiam ser empresários, líderes sindicais, qualquer coisa. Ele precisava ir a pé, de surpresa no STF para ficar pressionando a Suprema Corte e o presidente do STF para alguma coisa? Não. Sabe por quê? Porque o Lula tinha 87% de aprovação. Qual é a aprovação do Bolsonaro? Qual é a situação política do Bolsonaro? É péssima. É péssima. Isso são atos de desespero. A pessoa só comete o ato de desespero quando está desesperada. O governo Bolsonaro é um conjunto de pessoas que estão desesperadas. Tem um vídeo para sair, que é esse vídeo que o Sérgio Moro citou e que o STF já mandou mostrar, e eu falei isso ontem. Há uma grande possibilidade de haver uma busca e apreensão no Palácio do Planalto para pegar o vídeo. Tem esse vídeo, e quem viu o vídeo inteiro diz, o ministro Abraham Weintraub, ele fala, os ministros do STF são 11 filhos da P, e tem ministro xingando outro ministro do STF, e tem briga do Paulo Guedes com o Rogério Marinho, se eu não me engano, ou Paulo Marinho, que também é outro ministro, dois se brigando, e tem o Bolsonaro dizendo na frente de todo mundo que se o Moro não mudar a superintendência do Rio de Janeiro, que é onde são investigadas as milícias, que é onde o Bolsonaro pode usar para perseguir o Witzel e para perseguir quem tentar investigar o Flávio Bolsonaro. Se o Moro não desse do Rio de Janeiro, o Bolsonaro ia trocar ele mesmo e ia trocar também o ministro. E tem esse vídeo, e o vídeo diz isso. O Bolsonaro ele não quer mostrar porque ele sabe que é a prova do crime, porque aí ele não vai poder... O que o Bolsonaro está jogando nas redes sociais é que o superintendente do Rio, ele foi promovido, mas ele não foi promovido nem um pouco. Essa é o que acontece. Eu estou promovendo o rapaz, tá ok? Ele era superintendente, agora ele é diretor da Polícia Federal. Olha só que coisa. E aí ele coloca um amigo dos filhos dele ali. Então essa é a narrativa do Bolsonaro pro gado. O gado comprou isso. O cidadão despolitizado, a narrativa do Bolsonaro não pega imediatamente, mas depois de uma semana, duas de joga meme, joga outro meme, joga textão, joga áudio, joga mais outro meme, vai no Instagram, vai não sei onde. Depois de 2 semanas de pauleira, bombardeando o cidadão despolitizado de informação, a narrativa do Bolsonaro pega. E até o cidadão despolitizado vai começar, se não vierem fatos novos, começar a acreditar que realmente, o cara foi promovido, pô. Mudou porque foi promovido. Não, o vídeo prova que não, que o Bolsonaro queria mudá-lo muito antes. E aí, Bolsonaro vai ter que explicar por quê. E aí, tá confirmado o crime. Então, o Moro sabe, os aliados do Moro sabem que esse vídeo é muito importante para dar uma porrada no governo Bolsonaro. A Globo sabe, o Jornal Nacional, todo mundo, eles querem fazer uma grande campanha contra o bolsonarismo usando esse vídeo. Imagina o tanto de conteúdo que teremos. Uma reunião ministerial com o Bolsonaro num dia de mau humor. É prato cheio para acabar com o governo. Vamos esperar. Se o governo for obrigado a mostrar, se o STF falar, mostre, a coisa vai ficar feia. E mesmo se o STF falar, não, mostra só o trecho que o Sérgio Moro citou, tem a prova do crime. Então, de um jeito ou de outro, a coisa tá feia. O Bolsonaro tem várias bombas relógio no colo dele, a gente só tem que esperar qual vai explodir primeiro. E quando você tem mais de uma bomba e elas estão perto uma da outra, o que acontece? A primeira que explodir, a explosão detona as outras bombas. Então o Bolsonaro tá no fio da navalha há muito tempo. Vamos esperar. Quer ajudar a dar o último empurrãozinho? O empurrão para o governo cair? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha esse vídeo nas redes sociais. Você quer ajudar a esquerda e não sabe como? Você não tem Twitter? Cria um Twitter. Começa a falar, aprende a usar hashtag e tudo mais para crescer a sua conta. E aí você vai ter uma série de pessoas que vão te seguir. E aí a sua opinião, em vez de você fazer um comentário e ser lido por quase ninguém, você vai fazer um comentário, dar uma opinião, compartilhar uma coisa, vai ter milhares de pessoas te seguindo e vendo isso. Ah, Thiago, mas é muito difícil. É difícil, realmente é difícil. Mas
Se você tem tempo, agora ainda mais na quarentena, muita gente tem tempo, vai pouco a pouco, chega lá, cria um Instagram, você cria um TikTok. TikTok é mais para vídeo, mas você pode baixar o vídeo e jogar lá. Pouco a pouco vai crescendo e você vai começando a ter mais influência nas redes sociais. Por isso que o nome é influencer, que é a profissão que todo mundo fala desse pessoal que tem Instagram, que você influencia outras pessoas com a sua opinião. É isso que o bolsonarismo faz, eles têm milhares de influências. No Instagram, são contas como a Bolsofeios, que é lá do assessor do Eduardo Bananinha, tem várias que só falam de política 24 horas por dia para tentar bombardear as pessoas por todos os lados com a narrativa deles. Então, você quer ajudar? Cria a sua e vai jogando a nossa narrativa, a narrativa da verdade. E a gente vai combatendo eles pouco a pouco. Assim como quando eu criei esse canal, não tinha nenhum inscrito. Nenhum, zero. E agora tem. Então, tudo começa do zero, parece difícil, mas depois, no fim, vale a pena. Então, se você quer ajudar, faça assim. Ou curte esse vídeo, compartilha, manda seus amigos se inscreverem no canal. Se você tem YouTube Premium, clique em Seja Membro e seja membro gratuitamente. Se você tiver como contribuir, também clique em Seja Membro e você já está ajudando muito. Vamos para cima deles, empurrar o monstro fascista, que o monstro fascista tá caindo. Falou!